Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio dos Irmãos Dias Podcast. Claro que eu estou aqui com o meu amor, André Dias. Como você está? Eu estou muito bem. Essa voz aí, pelo visto, ontem Eu cachaçou, né? peguei aquele ventinho, né? Aquele ventinho que eu fiquei Isso aí aí com você é uma jantando. cachaça. Bom, gente, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Estamos começando mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. E hoje o tema é investimentos que estão na mira com o professor Mira, que é o nosso convidado especial. Ele que é um Grande fenômeno na Mira. internet, né, Carol? Mira, olha, o Mira é uma pessoa maravilhosa. Todo mundo eu falo muito bem aqui, você já percebeu, mas é porque eu tive muita ajuda de todo mundo. O Mira é maravilhoso. O Mira sempre foi receptivo comigo, nas lives, me ensinou muita coisa. Tem um curso brilhante. Colunista, só pra você saber, da Forbes. Estadão. Trabalha com a Natália, professor do Me Poupe, da Natália Arcuri. Um beijão pra Natália. E que mais, Mira? Mas tudo, né? Que mais que você pode falar pra gente? Pai, ótimo pai. Eu tento, né? Tento ser um bom pai, analista CNPI, Analista, assim, eu ia falar isso. pós em pedagogia empresarial, dou aula há 20 e tantos anos, apaixonado por educação. E para mim é um prazer imenso estar aqui, conhecer o André, a Carol, que é uma pessoa queridíssima, que sempre me tratou assim com o maior carinho. Mira, querido. Já tinha milhões de seguidores, eu nem era tão conhecido. E Carol sempre foi super gentil, super receptiva, super carinhosa. Para mim é um prazer poder estar aqui. Primeira vez que eu faço alguma coisa depois dessa pandemia, eu fiz questão de, não, a primeira vez vai ser lá com a Carol e com o André, Obrigada, porque Mira, para que mim legal. é muito importante. É muito legal ter o Mira Legal, aqui. O Mira. Mira manja muito. Vamos ter Manja Bom, demais. tem bastante assunto hoje, o assunto Tem. pra Opa. caramba. Fundos imobiliários, ações, Estados Unidos, é momento ou não é de comprar? O dólar vai pra onde? Vamos saber a opinião do professor Mira. E antes nós vamos falar aqui do nosso patrocinador, que é a Casa de Investimentos, a nossa corretora que eu invisto, a Carol Invest, que é a Toro Investimentos. Lembrando que lá você pode comprar ações, fundos imobiliários com taxa zero. Investiu acima de R$1, já ganha 2 planilhas no seu e-mail automático. Ô, louco. Carol, e tem sorteio rolando também, né? Tem Vamos sortear sorteio. 10 pessoas que podem ganhar aí R$50. Cinquentão no bolso, mas o que a pessoa tem que fazer? Primeiro, vem curtir o vídeo. Dá Curte aquele o like. vídeo Comenta aqui embaixo, quero participar. Certo, André? e já tá participando. Lembrando que precisa ter conta aberta na Toro pra depois receber o din-din na sua conta. Porque tá nós certo? vamos pagar o dinheiro, cinquentão, pra você investir, mas na conta da Toro. Lembrando, taxa zero, plataforma incrível pra você investir com tranquilidade, meu amor. Começar com segurança. Vamos começar a entrevista? Bora, vamos lá. Mira, vamos à primeira pergunta. O Mira nunca foge. O Mira é uma pessoa que não foge. Eu sei porque eu já vejo as lives, lá fico lá atenta. Magazine Luiza foi queridinha de várias pessoas, ainda é. Muitos investidores se perguntando o que eu faço com a Magalu agora. É hora de investir? Ainda vale a pena? Eu comprei Magazine Luiza acho que mês passado, mas eu acho que mais importante é o investidor entender o que é uma empresa cíclica e uma empresa não cíclica. Porque o mercado, na maior parte das empresas, elas são cíclicas, né? A gente tem algumas que não são. E Magazine Luiza é uma empresa de varejo, de consumo. E o consumo, ele é cíclico. A gente tem o ciclo de alta e ciclo de baixa, que você pode se orientar pela taxa Selic. Então, quando a Selic sobe, ela tem o objetivo de reduzir a inflação através da redução do consumo. Tira o dinheiro da economia, porque todo mundo que está pensando em gastar vai começar mais pensar em investir. Falar, não vou gastar esse dinheiro, vou investir, porque está dando um retorno legal. Você olha lá a taxa Selic, beleza. E aí você não consome. Se você não consome, a inflação tende a cair. Só que as empresas que vendem, as varejistas, elas passam a vender menos. E se ela vende menos, o lucro dela é menor. Se o lucro dela é menor, o dividendo é menor. E você que comprava com uma expectativa de resultado de lucro e dividendo maior, você, não vale mais a pena. Aí você vende, o preço cai. Então, essa queda é normal e ela não acontece só em Magazine Luiza. Se a gente olhar todo o varejo, todas as construtoras, todas as empresas voltadas a consumo, elas estão caindo, porque a Selic está subindo. E é assim sempre. A Bolsa tende a cair quando a Selic sobe e tende a subir quando a Selic cai. É apenas um ciclo. O que a gente tem que entender? Como o Warren Buffett fala, você tem que comprar boas empresas quando elas estão baratas. Se a empresa é boa ou não, é uma opinião muito pessoal, vai da análise de cada um. Mas comprar barato é o mais importante. Então, se você compra num ciclo de baixa, você tem gordura para segurar e para qualquer movimentozinho, o ativo já subir 50%, 30%. E a gente tem várias ações hoje na Bolsa que caíram bastante
e são boas empresas. Eu acho o Magazine Luiza interessante. Comprei, mas claro, é uma parte mais arriscada da minha carteira. Não é o núcleo mais seguro. Esse núcleo mais seguro da minha carteira está em ações não cíclicas, dos segmentos mais resilientes e mais Defensivos. seguros. Isso é importante falar, porque às vezes a pessoa começa a investir, ela tá começando, de repente ela quer começar por uma ação que já é mais arriscada. E como o Mira falou, ele já é investidor, já tem bastante, né, experiência. Mas quando a pessoa tá começando, né, André, é bom que ela veja as empresas, né, elétricas, mais, como o Mira falou, mais resilientes. Às vezes pra não se assustar Pra não se também, né? assustar, né? Agora, Mira, a gente fala o seguinte, bom, Magazine Luiza caiu muito, mas isso significa que hoje a cotação dela, podemos falar que Magazine Luiza está barata? O está barato, o caro e o barato, ele depende muito. Eu sou analista CNPI, 1954, que é o cara que pode falar compra nesse preço, é o único profissional que pode fazer isso. E o caro e o barato depende muito da sua avaliação. Hoje ela está barata? Eu não diria que ela está barata, é uma pechincha, mas eu acho que vale a pena e ela tem potencial de valorização nos próximos anos. Quem espera retorno para esse ano, não compra. Não compra porque a gente está num ciclo de alta da Selic. A Selic vai continuar subindo. E a O último, inflação também, o né? último boletim Focus, a expectativa é de que a Selic termine por volta de 13% no final desse ano. E a inflação está aí muito difícil de cair. Ela deve cair só no segundo semestre. Então, não espere resultado de Magazine Luiza esse ano. Se você quiser investir para 2, 3, 4 anos, aí eu acho que você já pode ter algum retorno. Faz Tá. sentido o cara ir comprando aos poucos? Pô, eu quero ser sócio da Magazine Luiza. Ao invés dele dar um tiro só, ele ir comprando aos poucos, um pouquinho por semana, um pouquinho a cada quinzena, o que você acha? Assim, estatisticamente, dar um tiro só dá um melhor resultado. O problema é que é igual ao cassino, né? Você bota todas as fichas, se der errado, você perde tudo. Entendeu? Mais importante do que pensar, vou colocar e vou comprar essa empresa, estudou a empresa, gosta, entende o que a empresa está fazendo que te atrai, quais os concorrentes, o que ela pode ter de problema, como é que é o mercado dessa empresa. E acho que isso é o mais importante. Aí depois você vai olhar preço, será que tá barato? Será que não tá? Eu acho que tá num preço bom. Não tá num preço ruim, não. Mas ela pode cair mais? Pode cair um pouco mais. Antes de começar um movimento de alta, eu acredito que sim. Vai voltar aos R$ 25 como ela estava antes? Cara, isso é muito mais difícil de dizer, né? Porque a gente tinha um ciclo de bolsa em alta, um monte de gente, putz, agora a bolsa lá no auge, cara, todo mundo comprando tudo a qualquer preço, porque a taxa aqui estava muito barata. Nos Estados Unidos, a taxa de juros também estava muito barata. Então, tinha uma euforia muito grande. Esse é o pior momento de comprar. Aí, a bolsa lá no recorde. Quando a bolsa de novo voltar para os seus recordes, com taxa Selic muito baixa, talvez Magazine Luiza e várias outras empresas recuperem. Mas isso é uma coisa mais para longo prazo. Uma pergunta que eu tenho é assim: muitas pessoas perguntando da concorrente Via. O que você acha da Via? Vale a pena investir? Você acredita? tirou a pergunta da minha cabeça. Eu ia perguntar isso. Eu tirei da Parece, cartola, parece que né? a gente tá transmitindo pensamento Não, você aqui. sabe por que todo mundo, eu abro uma caixinha de perguntas, todo mundo fala, e a Via? E a Via? E a Via? Via ou Magalu? Via ou Magalu? Então agora eu quero saber do Mira. O que você acha da Via e você acha que vale a pena investir? Eu tenho Via na carteira, a antiga Via Varejo, comprei na época que era Via Varejo. Só que eu comprei também muito barata. Mas é um nada da minha carteira, é uma parcela muito pequena. E entre Via e Magalu, eu gosto mais de Magalu. A pegada de tecnologia, ela tem outros negócios, a gente viu ela comprando sites, canais e um monte de coisa pensando mais em tecnologia. O Fred e a Luísa, que deixou para o Fred o comando da companhia, o Fred tem essa pegada muito de TI, né? Você vai na Magalu, você olha assim que é uma empresa de TI que vende coisas, que é um varejista. Então eu gosto dessa pegada tecnológica da Magalu, e entre as duas eu acho que Magalu me agrada mais, é uma coisa mais pessoal. E análise de investimento é isso, é a sua tese de investimento, é o que você acredita, é o que te agrada, e me agrada mais do que Via. Mas, mais uma vez, é uma parcela pequenininha, parcela de risco da carteira, em que eu não estou assim, tão preocupado do risco que eu estou correndo, porque é sempre uma parcela pequena da carteira. E sabe o que eu acho legal da Magazine Luiza? Eu até fiz um estudo recentemente de Magazine Luiza, e ela não tá focada só em compra e venda de produtos, né, Mira? Ela tá comprando várias empresas para aumentar as linhas de receita, né? Porque a gente pega o Mercado Livre, querendo ou não, baita concorrente. Você pega o Shopee,
você tem a AliExpress, os A concorrentes Amazon. internacionais estão vindo, a Amazon. E hoje a Magazine Luiza, ela está investindo, ela tem um marketplace para você poder vender lá, você tem a sua empresa, você vai vender lá. Ela comprou a Kabum, que é a empresa de games, tem a Época Cosméticos, também uma baita de uma receita para a Magazine Luiza. Então hoje a Magazine Luiza não é só mais aquela empresa de compra e venda produtos online, né? Ela tá investindo, então ela tá... tem muito concorrente chegando, mas a Magazine Luiza tá esperta nisso, né? E Ela É. tá principalmente investindo, nessa né? parte de tecnologia também. Agora, o que que eu tô ouvindo muito? Agro. Porque assim, o Brasil é famoso por ter o agro, né? Agro pra lá, agro pra cá, e o nosso agro é forte. E me perguntaram esses dias, eu falei, depois eu vou perguntar pro Mira. FII de agro. O que é isso? Vale a pena? O pessoal perguntando bastante. O Brasil, ele é essencialmente um exportador. Eu vi um economista de uma corretora falando outro dia que a gente exporta commodity e juros, né? O juro por causa da taxa básica de juros sempre muito alta, o gringo vê, opa, é isso que eu quero comprar. E commodities agrícolas e minerais, a gente está sempre exportando, é um carro forte. Por isso até que a Bolsa tem se recuperado, porque com a guerra da Ucrânia e da Rússia, commodities subiram e a Bolsa subiu por conta das empresas de agro. E os fiagros, eles foram criados, se não me falha a memória, ano passado, não lembro da data da lei, que foi alterada a lei dos fundos imobiliários e incluiu-se o fiagro. A ideia do fiagro é você fomentar a cadeia produtiva do agronegócio. E aí você tem duas maneiras de fazer isso. Você compra imóveis, fazendas, no caso, né, silos, depósitos, toda essa parte de infra, ou então você empresta dinheiro para o agro, para as cooperativas, para as grandes empresas do agro. E a gente está no momento de quê? De alta taxa de juros. Então fica muito ruim de você comprar uma fazenda, conseguir o aluguel, e esse aluguel tem uma taxa muito alta para que você pague para o cotista e ele fique feliz. Então, hoje, essencialmente, os fiagros, eles são fundos de agronegócio que emprestam dinheiro, assim como os fundos imobiliários de papel. Eles são fundos de papel. Só que ao invés dele ter uma CRI, ele tem uma CRA, que é um certificado de recebível do agronegócio. A CRI é o certificado de recebível imobiliário. Mas é basicamente isso, é emprestar dinheiro para o agronegócio. E por quê? Porque assim você consegue uma taxa melhor, você consegue ser competitivo junto com os FIIs de papel, e aí as pessoas têm interesse. Se você lança um fiagro agora de fazenda, várias fazendas, um negócio super legal, aí vai lá, aluga, e aí você vai pagar, sei lá, 0,8 ao mês. Tem um monte de fundo imobiliário de tijolo pagando 1%. Os fundos de papel estão pagando 1,5%, 2%. Ninguém vai querer. Você vai fazer uma IPO e vai micar. Ninguém vai querer. Fala, não, para receber isso aí... Não, mas o negócio é legal. Cara, não tem esse negócio legal. O investidor vai olhar ali a última linha, quanto que ele vai receber. Por isso que, num fiagro de papel, dá para investir. Tem alguns fiagros legais, diversificados, com títulos interessantes, pagando bem, de grandes gestoras. A própria Quinéia do Itaú lançou recentemente um fiagro. Como que chama esse FII? Esse é o Rura 11. Rura 11. Mas tem outros também. Tem do BTG, tem da XP. Acho que o da XP, acho que é o XPCA, se não me falha a memória. Estava até abaixo do preço de emissão, que foi R$10, ele estava 9 e pouco a última vez que eu olhei. Que bacana, não sabia. Não E uma dúvida que vem também, né, pegando o gancho da Carol, Mira, as pessoas falam, putz, sou iniciante, quero investir em fundos imobiliários, como é que eu começo? Como montar uma carteira, Mira, uma carteira diversificada para um cara que está começando, uma boa carteira, digamos assim? Eu acho que a carteira ela tem que atender a um objetivo. Eu falo para todo mundo, esquece seu perfil, pensa no teu objetivo. Por quê? Porque quando você está correndo atrás do teu sonho, você vai ficar motivado. Putz, eu sei por que eu estou fazendo isso. E aí passa a ter mais sentido. E qual é o teu objetivo? Você tem que ter uma ideia. Eu quero juntar R$1 milhão em tanto tempo, aportando tanto, durante de tal e tal maneira. Isso aí, a matemática financeira te ajuda a ter uma ideia de quanto de retorno você precisa. E aí, se você precisar de um retorno, sei lá, 10%, 15% ao ano, você consegue quase que com dividendo dos fundos imobiliários, mesmo pensando a longo prazo, só em dividendo, você já teria esse retorno e beleza. Como é que você monta uma carteira especificamente de fundos imobiliários para quem gosta muito? Claro que a carteira vai ter só fundos imobiliários. Não tem problema você ter só fundos imobiliários, desde que você conheça muito. Desde que você entenda do produto. Está ali dentro do seu ciclo de competência. Conheço bastante, gosto.
Porque não Beleza. adianta ter 20, de repente 20 fundos imobiliários, a pessoa não consegue acompanhar, às vezes fica, né, fica Não, eu difícil. tenho alunos, e quando eu disponibilizo os materiais que eu crio com os meus alunos, tem planilhas de controle, de gestão e de um monte de coisa, e você só tem 20 linhas para ações e 20 linhas para fundos imobiliários. Eu já acho muito. Aí os alunos ficam assim: "Professor, insere mais linha, porque eu tenho 40". Eu falo assim: é mais fácil você de reduzir, se desfazer de vários ativos, porque não faz sentido. Se a gente pega a teoria de Markowitz, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, pensando numa carteira eficiente, ele fala que para diversificação, quando você bota muito ativo, teu objetivo é só diversificação, né? Você reduz retorno, quanto mais você aumenta a quantidade de ativos, você reduz o retorno da carteira. Só que você reduz o risco. E aí ele fala que entre 8 e 15 ativos totais, contando tudo que você tem, você atinge uma boa diversificação. A partir de 20, você já não tem grande ganho na diversificação, ele acaba sendo marginal. E a gente está falando de todos os ativos, renda fixa, renda variável e tudo. Aí a pessoa quer ter 40 ações, 40 fundos Muita imobiliários. coisa. Assim, o que você tem na carteira? Ah, nem sei, porque. E aí, cara, é mais fácil. Tem 2 ou 3 fundos de ações, uma coisa assim, que era mais fácil, porque você paga o gestor para cuidar desse monte de coisa. Então as pessoas acabam tendo muitas coisas. Uma dica, assim, bem assim, básica, não vai ser a melhor carteira do mundo, mas também não vai ser pior. Você sendo absolutamente leigo, você consegue. Pensa assim, os 4 melhores setores da bolsa, que é FIIs de recebíveis, de papel, né? Lajes corporativas, logístico e o Shopping. comercial, o shopping e comercial. Shopping, comercial, logístico, lajes corporativas e fundos de papel. Desses 4 setores, se você pegar os 3 maiores fundos em valor de patrimônio, invariavelmente você vai cair nas maiores e melhores gestoras, né? Porque elas acabam sendo muito grandes, aí vai estar na Reding Grifo, na Quineia, nas grandes gestoras. Se você pega os 3 maiores de cada um desses setores, você tem 12 fundos, e aí você tem ali uma carteira que vai estar equilibrada. Claro que você pode pensar, ah, vou deixar metade tijolo, metade papel, e aí você aumentaria não só 3 nesse segmento de papel. Poderia, de repente, botar um pouco mais para ter uma carteira 50-50. Hoje, a minha carteira de fundo imobiliário ela tem um pouco mais de papel voltado à inflação, por conta do cenário econômico e tudo isso. Mas, assim, a dica é simples: 4 setores, os 3 maiores de cada setor. Ah, vai ser a melhor carteira? Não, mas fazer besteira você também não vai. Ah, vai ficar ruim, vai ver derreter a carteira, vai ficar desesperado. Não, não vai. Vai ficar ali, mais ou menos, vai ter uma renda legal. E a renda é o grande objetivo do investidor de fundo imobiliário. Se não é a renda, tem alguma coisa muito errada. Ele tem que pensar no quanto ele vai ganhar de imediato. Mas sabe uma coisa que muitos investidores iniciantes perguntam pra mim? Por exemplo, Carol, eu não tenho, porque assim, a gente começa a investir, tem gente que começa a investir com R$ 100 em fundo imobiliário. E aí eles querem saber assim, quanto que eu vou ter no final? Porque o grande negócio é que eles querem saber o valor que eles vão ter. Você acha, ô Mira, que é viável para o iniciante que vai começar, de repente, com R$ 100, R$ 200, ele colocar em fundo imobiliário? Porque assim, ele vai ter um retorno daquilo depois de muito tempo, não? É assim, você pode começar com R$ 100? Você pode. Tudo é proporcional. Ah, se você vai ganhar 1% ao mês, é 1% em cima de R$ 100, dá R$ 1. Tá bom para você? Ah, não, mas eu queria ganhar muito mais. Essa é a característica dos fundos imobiliários. Eles distribuem muito e crescem pouco. Por quê? Justamente porque eles distribuem muito. Então não sobra dinheiro para eles reinvestirem. Eles nem podem fazer isso pela lei. A 8668 que criou o segmento e tudo. 8668. Não, a 8668 é a lei das SAs. A dos fundos imobiliários é 10 mil e alguma coisa. Mas eles são obrigados a distribuir 95% do lucro líquido que eles tenham, do Os lucro cotistas. caixa lá, do resultado. E aí, o que acontece? Como é que ele vai comprar outro imóvel? Ele é um ativo que ele não tem capacidade de crescimento. Então, ele vai crescer talvez com novas emissões, mas trazendo novos cotistas, não é como uma empresa que vai reinvestir. Então, você tem que pensar no quanto você vai receber agora. Ah, mas ele vai crescer ao longo do tempo? Tende a crescer, mas muito mais importante para esse crescimento vai ser o seu aporte e o reinvestimento dos dividendos. Ah, mas eu vou fazer uma carteira de R$ 100. Todos os meses vou colocar só R$ 100. Beleza.
quanto você vai acumular ao longo do tempo? Pô, é R$ 100 por mês, em um ano vai ser R$ 1.200, em 10 anos, R$ 12.000, mais todos os juros e o reinvestimento, mas você vai ter R$ 1 milhão. Se você só aportar R$ 100, não. Mas tem outras técnicas, como você aumentar os aportes, o seu aporte também ir crescendo. Ah, agora eu estou Sim, ganhando mais, vou aportar mais. Isso dá uma turbinada, sim, compensa esse crescimento menor dos fundos imobiliários. Então, dá para fazer? Dá. Agora, eu quero um crescimento, nossa, enorme, não sei o quê. Aí você vai ter que ir para ações, não tem jeito. Se você olhar, o Barsi, o Warren Buffett, esses caras investiram em ações que cresceram exponencialmente. sim. Então, se você quer um crescimento exponencial, aí o lugar são as ações e não os fundos imobiliários. Mira, e falando nos grandes fundos imobiliários que você citou, poderia pegar 3 de cada setor ali. Você poderia falar um, pelo menos, de cada setor, para quem tá ouvindo a gente aqui, que você gosta bastante? Um de logística, um Cara, de eu shoppings? gosto dos fundos da Quineia, por exemplo, mas eu só compro quando tá bem barato, né? Porque geralmente tá caro. O KNRI, que é um fundo de lajes da Quineia, eu acho legal. O KNCR, ele é voltado para CDI, eu acho legal. Tudo bem que eu recomendei ano passado o VGIR, que também é voltado para CDI e teve um desempenho melhor, né? O problema de grandes fundos é que a galera já compra por ser grande e ser mais estável, e aí geralmente ele não tá ali no melhor preço. Já tá um pouco acima, né? É o que eu falei, assim, você vai montar uma carteira dessa, não vai ser a carteira que vai mais crescer e que vai estourar. Mas é um fundo legal, o KNCR é um fundo legal, o KNRI também é um fundo legal, o HGRE, que é também a De laje lajes. corporativa, também é bacana. Logística. Acho que eu ouvi você É, falar do HGLG uma vez. eu gosto muito do HGLG, mas gosto mais do ALZR, que não é de uma grande gestora, né? A Aliança é uma gestora muito boa, bacana, mas não é do tamanho da Quineia da Rede Grifo, né? Não dá para comparar. E falando em Mas shopping, Mira, o que você acha? shopping, eu gosto do VISC, gosto do XP Malls, eu tenho na carteira, XPML, né? o XPML11, porque o XP Malls tem muita coisa em São Paulo, né? Tem o Shopping É Catarina. bem diversificado, E né? São Paulo é a cidade que mais consome, que a economia gira mais forte, né? Então, você tem uma exposição na cidade onde assim, ele tem imóveis no Brasil inteiro, mas você tem uma boa exposição numa cidade muito forte. Isso é o que me agrada no XP Malls. E fundo de A- papel, Mira, o que você acha? Cara, Você falou, você tenho, chegou a eu falar, tenho né? vários. Você fa- Eu tenho, assim, eu gosto muito de RDM, embora eu entenda que ele tem um risco maior, porque boa parte do retorno dele vem do gestor fazendo trade. Então não é só o retorno dos juros, das crises, das coisas. Então tem a competência do gestor, mas eu sei que se o gestor, assim, desde que o fundo surgiu, ele tem entregue um resultado bacana. Agora, se trocar o gestor, se o gestor não passar a não entregar um resultado bacana, a cota tende a dar uma rebolada ali, cair um pouco, mas em papel a minha maior posição é IRDM. Mas eu tenho vários outros. Mas sabe o que tá acontecendo muito, Mira? As pessoas vêm pra nós e perguntam: qual FII tá pagando mais? Qual FII tá pagando mais? E às vezes elas não olham muito a questão do preço, ou acabam centralizando muito só em FIIs de papel ultimamente, porque, Dos né, tá tudo dividendos, né? alto, né? Enfim, Selic, DI, enfim. Qual é o risco do cara focar só em papel hoje? Só se preocupar com dividendos altos? O problema não é nem ele focar só em papel. Eu conheço investidores profissionais, amigos meus, que preferencialmente investem em papel. E beleza, mas desde que esteja dentro do seu círculo de competência. O problema é que as pessoas olham assim e falam: esse FII aqui é bom porque ele está pagando muito. O problema não é o quanto paga hoje. Você não investe em nada pelo quanto paga hoje. O valor de qualquer ativo ele é dado pelo retorno futuro. Então você pega o quanto ele vai pagar lá na frente. Assim, um profissional faz como? A gente pega, projeta todos os valores para frente, traz a valor presente com a taxa de desconto. Basicamente, quanto é que vai pagar? Soma tudo, vou botar um desconto aqui, porque se eu errar tem uma gordura aqui para o erro. Grosseiramente seria isso. Só que as pessoas olham assim, pagou um valor altíssimo. Aí esse é bom, porque mês que vem vai pagar de novo. Só que não sabe de onde vem esse retorno. O grande risco é isso. Por exemplo, a gente tem hoje uma inflação alta, ela vai continuar alta durante algum tempo, mas ela vai cair. Por quê? Porque a Selic está subindo e ela vai derrubar a inflação em algum momento. É sempre assim. No mundo inteiro, durante toda a história da humanidade, sempre foi assim. E dessa vez não vai ser diferente. E aí você compra pensando só na inflação, como se a inflação
fosse ficar 10% eternamente, não vai. Ela tende a cair. Esse ano, inclusive, ela tende a cair. Vai cair muito? Não, mas vai cair um pouco. Ano que vem, ela tende a cair um pouco mais. No outro ano, também. Então, se você compra um fundo imobiliário hoje, achando de papel, voltado, sei lá, à inflação, achando que ele vai pagar esse mesmo valor eternamente, então você tem um risco. Porque o indicador que está atrelado àquele fundo imobiliário, você olha o indicador e fala, a tendência dele é cair. Então, o dividendo desse fundo imobiliário pode cair também. Esse é o grande risco. As pessoas olham só o retorno e não olham o que está por trás. O que, que gera esse valor que você está recebendo? E aí pode cair a cota também, né, Miriam? Sim. Porque o cara que tá se antecipando, tá estudando ali, ele falou, opa, peraí, a inflação vai cair. Esse FI tá ligado à inflação. Aí a galera começa a querer sair pra comprar um outro ativo, né? E esse gira-gira de carteira que dá problema. A gente vê, aí a pessoa vai lá, compra, daqui a pouco ela vende, compra, vende. E aí fica um problema. Agora, na sua carteira, Mira, quais são 3 fundos imobiliários que você fala, esses aqui eu não tiro? Os queridinhos do Mira. Assim, não existe nenhum ativo na minha carteira que eu não venderia. Eu já tive muito carinho por muitos ativos. Eu lembro na época do IPO da BB Seguridade, que eu entrei no IPO, eu era funcionário do Banco do Brasil, na época eu tinha desconto. Então eu consegui entrar no IPO com desconto, acho que era 15%. Eu entrei no IPO 15% abaixo do que foi vendido o preço de tela. E tinha um carinho, mas, sei lá, acho que um ano depois eu já não tinha mais o ativo. Acho que 6 meses depois eu não tinha o ativo. Mas, tenho carinho. Eu, como sou trader, faço muito trade, eu não tenho esse apego. Eu gosto, por exemplo, do LZR, do IRDM, do HGLG, mas se eu tiver que vender, eu não tenho o menor problema em vender. Então, não tem esse ativo que eu não venderia. Em ações, por exemplo, eu gosto muito de Itaúsa e de elétricas, de outras empresas. Mas, assim, se eu tiver que zerar a posição, eu faço sem pena. Se fizer parte da estratégia, fizer sentido, eu não tenho nenhum problema. Mas, assim, eu gosto de vários ativos. Porque às vezes a pessoa, ela é aquela torcedora, né? Ela veste a É, camisa da empresa, mas se de repente perde os Pega fundamentos. amor, né? A pessoa Pega não amor. larga nem a pau. É. Agora, Miriam, uma ação que eu já vi você falar, mas eu queria ouvir aqui de você. É a Sanepar. A Sanepar que vem sofrendo muito aí nos últimos anos, né? Claro, a pandemia atrapalhou muito, falta de chuvas, o governo que não deixou subir os preços. O que você acha da Sanepar? Porque tem muito ouvinte aqui, né? E telespectadores também, que amam a Sanepar e estão preocupadas. Meu Deus, o que aconteceu? Não sobe mais, tá andando de lado essa ação, o que eu faço? a primeira coisa é pensar assim, o que a empresa faz? Ela vende água, né? Água, esgoto. O pessoal lá no Paraná, eu conheço um lugar bem bacana, o Paraná. Eles pararam de tomar banho, pararam de beber água? Não. Que eu saiba, não. Até onde eu sei, ninguém desistiu de tomar banho. Talvez o banho mais rápido. Né? Assim, voltou para as cavernas e caramba, não tem mais isso. Então, não me preocupe. Eu tenho posição em Sanepar, tenho uma posição bacana. E é uma empresa que ia ser impactada com o racionamento de energia, de água no Paraná? Óbvio que ia. Vai subir o preço da água em ano eleitoral, essas coisas, esse custo político? Não, óbvio que não. Então tem esses problemas, mas isso já aconteceu outras vezes. E aí a gente vê que isso faz o preço da ação cair, e esse é o melhor momento de comprar. Eu comprei, inclusive ela estava até mais barata do que está agora, porque acabou o racionamento lá no Paraná, o preço da ação deu uma Subiu. subida, né? Porque era meio que óbvio. O racionamento vai durar, a água vai acabar no planeta. Cara, se você acha que a água vai acabar, Aí é um então, problema. e aí ações não vai ser o seu problema. Você não está preocupado com a bolsa, você está preocupado em sobreviver. Exatamente. Porra, é outra coisa, muda de país, sei lá, fazer alguma coisa. Qual que você acha que é o preço, falando assim, preço justo da Sanepar? Porque as pessoas falam, entre a 4, entre a 3, entre... Qual é o preço justo? Assim, depende muito do analista, da visão do analista. O preço justo é a análise. E aí existem diversas técnicas. Falando de Sanepar 11, se a gente usar, por exemplo, a técnica de Graham, a fórmula de Graham, o preço justo dela seria ali em torno de R$40. Aí você bota aí uma taxa de desconto de 30%, por exemplo. Preço teto de compra seria perto de R$28, alguma coisa assim. Hoje tá quanto a Sanepar 11? Acho que tava A 4, acho que tá R$4 mesmo. a 4 tá R$4, o preço justo dela seria por volta de R$8, R$9. Poderia alguma coisa dobrar, assim. então. Então tem um... Mas aí você potencial, preço bota justo, né? 30% de desconto Sim. aí,
mesmo assim está barata. abaixo do 6,50, vai, a gente estaria falando. É, Ainda tá bem abaixo. está abaixo do Agora, certo. Mira, uma ação que está sendo muito comentada, aliás, a gente está vivendo um ciclo de alta de gasolina aqui no nosso país, né? E, claro, ano político, isso aí está afetando. A gente ouve um político falando uma coisa, outro político falando outra coisa. Petrobras é uma empresa que você gosta ou você vê muito risco em estar investindo em Petrobras? Petrobras. E aí, para falar de Petrobras, eu tenho que voltar lá naquela parte que eu falei que as empresas são cíclicas e outras não. Petrobras é commodity, é cíclica, empresa cíclica. Além da interferência governamental que a gente tem, né? É normal, ou o governo interfere, ou deixa a empresa livre, o preço da gasolina sobe muito. Aí fica naquela. Faz uma coisa ou outra. Mas independente de governo, de falar de governo, porque acaba sendo sempre assim, ah, não, mas esse governo vai interferir na Petrobras. Aí você olha, não, mas o outro governo também interferiu. Aí você, cara, mudou de esquerda para direita, direita para esquerda e todo mundo quer interferir na Petrobras. Então, não mudou muita coisa. Fica aquela bagunça, dança da o cadeira. cachorro Né? correndo atrás do rabo, né? Então não mudou tanto. Mas Petrobras, como está com commodities, é uma empresa de commodities, de petróleo, o petróleo ele é cíclico, né? Quando estava lá no auge da pandemia, o petróleo a R$ 30, a Petrobras estava em baixa. Agora, o petróleo, por conta da guerra, está lá no auge. Aí tem uma... Quando eu entrei na Me Poupe, a Nath fez uma paródia e o refrão era assim, compra baixa, vende na alta. Que é a regra mais simples que você pode ter e mais difícil, às vezes, de executar na Bolsa de Valores. Mas, assim, compra baixa, vende na alta, porque você consegue pegar justamente esse movimento. Petrobras está na alta. O petróleo, há uns 8 anos que não ficava tão caro, 8 ou 10 anos não ficava tão caro. Aí você quer comprar agora, que está no auge, que está caro, ou você prefere comprar quando está em promoção e está barato? Promoção, claro. Exatamente. Então, agora é hora de comprar a Petrobras? Não. Eu estou querendo vender. Entendeu? Por quê? Porque está caro. E aí, se o governo faz alguma coisa, interfere, e a gasolina ela é um componente muito grande do IPCA, da inflação, se o governo não interferir, o presidente não se reelege. Se ele interferir, a ação da Petrobras vai lá embaixo. Então, cara, Hoje teve uma notícia, né, que eles abaixaram alguma coisa, né, de alíquota de Zeraram o alimentos, imposto do zeraram o etanol. imposto do etanol. E aí, como a gasolina, ela mistura, né, Tem etanol um pouco etanol. com a gasolina, então isso pode baratear até 20 centavos na bomba. Mas precisa ver se vai chegar esse... O presidente Essa fica, questão, né? entre aspas, o governo fica meio, foi o que você falou, né, ele fica dividido, porque se ele mexe no preço, os acionistas não gostam. Mas também se ele não mexe, o povo não gosta. E se ele mexe, aí os governadores vão reclamar também, porque eles, por causa do imposto, mexe no imposto. Então é um quebra-cabeça, né? A pressão é assim, grande. eu achei muito. Eu não esperava que o presidente deixasse a Petrobras reajustar o combustível. Eu fiquei muito surpreso. Porque isso acaba com com a possibilidade de reeleição dele, né? Porque aumenta a inflação. E ninguém consegue se reeleger com inflação alta. E ao mesmo O tempo você tem o presidente Lula consegue. batendo do outro lado falando que vai nacionalizar a parada, né? Que vai falar, não, agora nós vamos deixar no real, o petróleo é brasileiro, o Brasil é autossuficiente. Mas o Brasil é autossuficiente em petróleo, não em gasolina, né, Mira? Não, são coisas muito diferentes, né? E a Petrobras se desfez de refinaria, privatizou a BR Distribuidora, que agora é Vibra, tem um monte de coisa. Então, a Petrobras ela vai produzir mais. Cara, mas isso até chegar lá na bomba, tem toda uma cadeia produtiva que às vezes não depende da Petrobras. Exatamente. E a Muitas PetroRio? coisas não dependem da Petrobras. A PetroRio, eu gosto da empresa, só que assim, ela é absurdamente menor, né? Não, a eu Petrobras. perguntei porque eu tenho PetroRio na carteira, o André também, mas muitas pessoas falam exatamente isso, que ela é menor, small cap, mas ela tem muita chance de crescimento. Você tem PetroRio na carteira? Não tenho PetroRio. Assim, eu tenho Petrobras, e aí pra mim já é suficiente. Só que eu comprei Petrobras lá quando tava, acho que R$ 15. Nossa, 16. subiu, dobrou de preço. Teve uma época que mas ela assim, deu uma mas chorada, né? assim, a gente sabia que Sim. o petróleo estava muito em baixa e ele ia subir, porque pô, não tinha. O consumo estava muito pequeno por conta da pandemia, a última vez que ela caiu nesse preço. E assim, ou a humanidade acabava, ou acabava a pandemia e as coisas iam voltando para uma normalidade. Exatamente. Assim, eu acreditei que a humanidade não ia acabar, que a pandemia que iria acabar em algum momento. Vai ser um ano, vai ser no ano seguinte, mas em algum momento a gente ia ter um consumo maior de petróleo e ia recuperar o preço do Petrobras. Agora, Mais ou Mira, menos uma isso. dúvida que eu recebo muito. Mestre, meu canal Mestre. O que eu faço? Petrobras vai pagar dividendos daqui a um mês.
Mas, pô, eu não queria mais ficar com essa ação, também assim. O que você acha? O cara tem que segurar para esperar o dividendos? A gente recebe muito essa dúvida. Que tem aquela data de corte, né, Mira? Hoje o cara anuncia, ó, quem ficar com a ação até tal data vai ter direito a receber os dividendos. O que você pensa sobre isso? Esse é um erro muito comum do iniciante, porque o preço do dividendo ele é descontado do preço da ação na DataX. Sai do caixa, né? Você tem assim, quanto vale essa empresa? Ah, ela vale, sei lá, 10 bilhões. Ela vai pagar 1 bilhão de dividendo, depois que ela pegar esse dinheiro e botar na conta das pessoas físicas, e não é mais dela, ela não vale 10, ela passa a valer 9. Já ajusta automaticamente no mesmo É. dia que pagou, né? Não, ela ajusta na DataX, que é assim, até o Até aquela dia data, né? você faz jus. No dia seguinte, você não tem mais direito. O mercado faz esse ajuste. Por que que é o mercado? A gente tem um leilão de abertura, que é quando todo mundo bota as suas ordens lá e fala, ó, vamos equalizar e faz o processo chamado leilão para ver a quanto tô querendo pagar. Você que conhece o mecanismo do mercado, falar assim, essa empresa valia 10 bilhões ontem, hoje ela vale 9 bi. Por quê? Porque ela distribuiu 1 bilhão de dividendo. Fazendo contas assim simples para as pessoas entenderem. Ah, ela vai distribuir 10%, então ela vale 10% menos. Ninguém vai pagar a mesma coisa. Você pode até chegar lá no leilão e voltar o preço de antes. Fala, cara, mas não faz nenhum sentido. Então quer vender, Ela vende, valer. né, Mira? Não fica É, esperando, vou receber o dividendos e depois eu pulo fora. Igual o cara que e fala o que vai comprar recebimento ação. pode ser mais na frente, né? Você sabe que a partir daquele dia você não tem mais direito ao dividendo. Quem comprou até a data anterior tem direito, mas vai receber, de repente, 3, 4 meses depois. Então, Daí não faz sentido, às vezes a pessoa não quer ter na você carteira. nunca deve comprar ação, nenhum ativo, porque ele vai pagar um dividendo agora. Você tem que comprar por todos os dividendos futuros. Por Sim. exemplo, o Bradesco anunciou, acho que ontem ou anteontem, Que que vai pagar vai provento, né? Bonificar, né? incorporou, Bonificar. vai bonificar. Pô, eu lembro de Bradesco, acho que nos últimos 2 anos ele já bonificou 2 vezes. Eu ganhei 10%, depois eu ganhei mais 10%, em cima dos 10% que eu já tinha, em cima da posição e mais dividendo. Até legal você explicar isso, Mira, porque o cara fala o seguinte: pô, o Bradesco vai me dar ação, vou ganhar 10%. O cara acha que aquilo já vai virar dinheiro na conta dele. Explica um pouquinho essa questão da bonificação, Mira, para as pessoas. Porque, por exemplo, o Bradesco fala que vai te dar uma ação a mais. Né? A cada 10 ações você ganha uma, né? Por exemplo, um exemplo de bonificação. O cara acha que ele já vai ganhar as 11 ações, mas que vai ficar o mesmo preço. Tem um reajuste aí na cotação, né? Da mesma maneira que o dividendo sai do caixa da empresa, a bonificação também, ela sai da reserva de lucros, ela vira ação e aí aquilo é distribuído, não pertence mais à empresa. Aquilo é distribuído aos acionistas. Então, o natural é que você tenha uma redução no preço na mesma proporção. E aí você compra a ação pensando nos retornos futuros e Nos não dividendos imediatos. futuros. Ou na bonificação, no dividendo, ou no programa de recompra. Junto com esse anúncio da bonificação, eu não vi valores ainda em percentual, acho que eles não divulgaram, mas eles também vão cancelar as ações que tinham em tesouraria do programa de recompra de ações que eles fizeram. Então, eles recompram ações, cancelam, isso aumenta o valor das ações, eles bonificam, acho que ano passado foi 10%, ano retrasado foi 10% de bonificação, fora os dividendos. Então, você tem que pensar em, vou ter essa ação durante anos e ter várias bonificações. Eu peguei bonificação Itaúsa também, ela bonificava 10%. Então, esse ano passado ela bonificou em 5%. Você tem esses movimentos que são maneiras de se ganhar dinheiro com a ação, independente da variação do preço da ação. Quando a gente olha muito para o preço, assim, eu sou especialista em preço, né? Que eu sou analista gráfico, vejo gráfico, compra, venda, é minha maior especialidade. Mas quando você olha só o preço, você esquece o fundamento que tem por trás disso. E aí você tem que pensar o que está gerando, isso aí é perene, durante quanto tempo eu acho que isso vai funcionar. E aí você tem uma expectativa, vou levar isso por muitos anos e conseguir capturar todos esses retornos futuros que a empresa vai dar. Agora, falando em bancões, você acha que ainda vale a pena investir? É uma pergunta que as pessoas fazem muito. Os bancos estão dando de lado. Esse ano de 2022 não vale a pena. O que você pensa sobre isso, ô Mira? Eu acho que é o setor, talvez o setor que eu mais tenho ações são bancos e bancões. Não tenho, não tenho nada de fintechs, Nubank, essas coisas. Inclusive, eu Inter. fiz relatório mandando não entrar no IPO do Nubank. Falei, não compra.
E caiu, Lá no né? YouTube. Caiu bem as ações. né? Caiu... Ah, mas era meio que óbvio, né? Saiu caro, né? Era coisa meio óbvia. Assim, você tem uma fintech que vale o preço do Itaú, que nem lucro dá. Não faz sentido Aí nenhum. falar, não, mas daqui a 20 anos o Nubank vai ser maior do que o Itaú. Cara, mas ele vai dar mais lucro? Vai, mas ele vai dar mais lucro como? Ah, ele vai capturar todos os clientes do Itaú. Ah, então... É que o pessoal confunde, né? Acho O que- pessoal gosta do Nubank. Eu vejo que as pessoas gostam. Sim, sim. Cria Mas amor, aí né? elas criam amor, mas é diferente, né? Tem que estudar o banco, ver o lucro. E aí é muito É, e diferente, as pessoas né? gostam assim, ah, não, porque eu tenho uma conta que não cobra taxa. E a hora que cobrar? Pô, não, é muito legal que não cobra taxa, mas aí o banco ganha dinheiro com o quê? Aí você é sócio de uma empresa que não dá lucro. Cara, se você quer ser sócio de uma empresa que não dá lucro, beleza, participa de uma ONG. Exa- Que aí ela já tem o objetivo de não dar lucro. Beleza, você não vai nem ficar frustrado, não tem o objetivo de dar lucro. Beleza. Agora, quando você é sócio de uma empresa, seu objetivo é ter lucro. E eu tenho os bancões porque o objetivo deles, é claro, é dar lucros e Você eles tem quais conseguem. bancos? Ah, eu tenho Itaú, eu tenho Banco do Brasil, eu tenho Bradesco, eu tenho Santander. A Itaúsa, né? Que também é a Também maior tenho parte Itaúsa, controla. Itaú, tem as duas, tenho Itaú e tenho Itaúsa. Você acha que vale a pena ainda investir na Itaúsa? Muita gente, né, André, pergunta Nossa, isso. demais. É uma das mais queridinhas, hein? Muita gente fica falando, ah, Itaúsa fica andando de lado. É uma empresa que me agrada muito, é uma das empresas que eu mais gosto é a Itaúsa, por quê? Por conta da composição da carteira dela. Claro que predominantemente é Itaú, né? Mas agora ela tem um pedaço que é XP, então ela já diversificou um pouco a carteira, nem fez muito movimento, foi a cisão do Itaú com o XP que acaba provocando isso, mas ela tem uma diversificação e ela também está indo para a área de energia e saneamento, que são outros setores resilientes além do financeiro. Então a tendência é que Itaúsa, sei lá, daqui a 10 anos, seja uma empresa holding diversificada em setores resilientes, com boas empresas, com bons segmentos. Ela entrou na privatização lá do Rio de Janeiro, de um pedaço da SEDAI. Então, ela tem movimentos que me agradam bastante. Só que muita gente quer assim, não, eu quero comprar ação que ano que vem vai estar valendo o dobro, o triplo, e beleza. Tranquilo, você pode correr atrás dessa ação. O problema é que quando você faz esse movimento, O problema é achar também, né? É que nem um poodle assim, correndo na rua, né? O problema é achar depois, né? mas o grande problema é que quando a pessoa acredita que aquela ação vai subir, a Via agora vai subir pra caramba. Você pega todas as fichas e coloca ali. Cara, se der errado, você perde tudo. Aí transforma a bolsa em cassino. Esse Frustração, é o grande né? problema. A pessoa fala, investir e só perde dinheiro. Teve muito isso com a Oi, você não acha, Mira? Sim. A galera comprando lá embaixo, falando, não, essa empresa... Ou eu perco tudo porque vai quebrar, ou a empresa vai dobrar rápido porque vai conseguir se salvar. O que você pensa das ações da Oi? Assim, eu particularmente não gosto da Oi. Primeiro que a Oi está em recuperação judicial. Aí quando eu falo assim, você compra ação para ser sócio. Aí eu falo assim, aí eu convido vocês, pô, vamos ser sócio de uma empresa? Vamos. Mas ela tá quebrada, ela tá devendo e ela não tem dinheiro para pagar nem os credores. Pô, mas vamos ser sócio? Aí você, pô, não, peraí. Não, Peraí, a não, Oi é vamos uma, vamos Oi dar é uma uma olhada. ação, se a gente perguntar aqui, e não tem problema nenhum, meu amor, você falar, mas a Oi, tem muita gente que ama a Oi. Você não pode falar mal de jeito nenhum. Eu sei, Nem nada, que mas senão eu falo mesmo assim. Gera o pessoal engajamento. fica bravo, sim. né? O pessoal fala, não, mas toda vez que eu falo assim, pô, acho que não vale a pena. O pessoal, comprei e valorizou. Eu lembro que a última vez que eu falei, ela subiu e de lá pra cá ela só caiu. Aí todo mundo que falou que tava valorizando Sumiu. já tá perdendo dinheiro, sumiu todo mundo. E assim, E a são muitas Oi- notícias, né? é, Toda hora roda a notícia. Oi pode se recuperar? Pode. Tô torcendo por isso. Eu trabalhei na antiga Todos Telemar, nós. que gerou a Oi lá atrás. A minha área de origem é telecomunicações. Tomara que ela se recupere. Mas assim, eu não sou um apostador, torcedor de ações. Então, se ela se recuperar, se ela provar que ela tem essa capacidade, aí a gente começa a analisar o case. Falar, não, porque ela vendeu todos os ativos, as antenas, não sei o quê, vai ser uma nova empresa focada em fibra ótica. Eu conheço o case, eu acho interessante, mas eu não quero apostar numa coisa embrionária que pode dar errado ou pode dar certo. Eu sou um cara que eu tomo risco, eu adoro risco. Cara, só que eu tomo risco, eu faço trade. Falo, pô, não, já que é para tomar risco, eu vou tomar risco de uma forma correta, profissional, e vou fazer um trade. Por exemplo, eu terminei sexta-feira um trade em opções de Bradesco, que eu ganhei para montar e eu ganhei para desmontar. Então eu ganhei 2 vezes, eu nem gastei dinheiro. Que maravilha, hein? Que Assim, maravilha. se eu quero tomar risco, eu vou pro game, eu vou pro fight. Eu gosto, é isso que eu gosto. Só que, cara, eu sei o que eu tô fazendo. Sim. E aí você vai pra Oi, é um torcedor
Só porque custa 80 centavos a ação, e aí, Ele fala: "Ah, é teoricamente, é barato, barato, né?" e na verdade não é barato. Barato é uma ação boa que vai valorizar. É, tipo o Copel, que eu recomendei e só subiu desde que eu recomendei, que era uma coisa meio que óbvia também. Mas e uma ação que você gasta centavos e ela só cai, ela é cara, não é barata. Exato. Entendeu? Só que as pessoas que: "Ah, não, vai dobrar, vai", e fica mais na torcida do que no investimento. Falando em É, Copel, você acha que a Copel hoje é a melhor elétrica? Ou pelo menos podemos falar que é a elétrica mais barata para se comprar? Não, agora que ela já subiu bastante, se é a mais barata, não sei. Mas é a melhor elétrica? Eu gosto muito de Engie, eu gosto de NBR, eu gosto de Taesa, de Transmissão Paulista. A Eng deu uma derrapadinha nesse último. É, porque ela é uma empresa muito voltada também para crescimento, não, então ela tem vários projetos, e aí quando você tem projeto e alta de taxa de juros, a coisa fica meio assim. Mas é uma empresa que tem bastante diversificação, ela tem projetos na área de energia, eh, Eólica, né? energias renováveis, né? A eólica, principalmente, tem a parte solar também, não só a hidrelétrica. Então, eu gosto da pegada de crescimento da Engie, e ela tem também uma ideia de, quando dá, distribui muito dividendo e cresce com capital de terceiros, que é pegando financiamento. E aí, se a taxa de juros sobe, dá uma baqueada, mas é uma empresa que eu gosto. Mas eu gosto de NBR também. E assim, no setor elétrico, a parte de transmissão é sempre a parte mais segura, né? Porque você não está nem na ponta da distribuição, que tem problema com furto, com não sei o quê, nem na parte da geração, que não tem água suficiente, não consegue gerar, vai para a termoelétrica. A transmissora está no meio do caminho. E aí tá a ESA e Transmissão Paulista tá ali. Cara, não sofre tanto. ganha mais, É, custa menos e é obrigado, né? é. Agora, uma das ações que eu mais escuto é a WEG. O que você acha? Você acha que a WEG tá cara? Pra quem, por exemplo, eu vou investir na WEG, tá cara? A VEG sempre vai estar cara. A VEG, porque ela é uma empresa de crescimento, né? Então, ela sempre vai estar cara. E se você pensar assim, não, eu quero comprar a VEG só quando ela estiver barata, você vai ter que esperar. Eu recomendei VEG quando ela estava, acho que R$ 16, lá no auge da pandemia. Por quê? Porque para mim, claramente, estava barata naquele momento. Mas assim, você tem que esperar, sei lá, uma pandemia acontecer para você conseguir comprar barato. Mas hoje você acha Sim. que vale a pena? A pessoa tá começando, vale a pena ela comprar WEG? Eu acho que faz sentido você comprar a VEG se você for comprar sempre. E para uma parte conservadora da sua carteira, se você for levar para 10, 20 anos, ter ali uma parte dentro de um núcleo de empresas conservadoras. Eu gosto, boa parte da receita dela vem do exterior, então é uma maneira de você ter uma exposição ao dólar também nas suas receitas. É uma empresa que, no segmento dela, é uma das melhores do mundo, nessa parte de fabricação desses tipos de motores de bombas que ela faz. Tem também outras partes, vernizes e um monte de coisa, mas turbinas para eólica, inclusive, a WEG faz. Mas eu acho interessante. Só que tem que pensar na composição da carteira. Não é assim, a WEG é interessante, aí vai lá, compra tudo de WEG. Não é assim que. Aí tá muito errado. E tem muita gente que faz isso, a gente Não, e vê muita isso. gente compra ação, porque daí ela fala, putz, desde 2018 pra frente, ou até antes, né? A VEG subiu muito, né? Sim. E aí ela acha que isso vai continuar acontecendo. Mas quando ela entra, talvez ela já entrou no alto da montanha. É. Aí ou cai um pouco ou lateraliza, né? Que vem acontecendo. Aliás, na pandemia, Mira, a VEG praticamente foi uma das ações que não sofreu, né? Sofreu pouco, digamos assim, né? Ela é muito resiliente, né? Sim, ela é muito resiliente. E como ela tem mais da metade da receita em dólar, fábricas no exterior, então se o dólar dispara, a receita de VEG tende a aumentar sem que ela faça nada. Não, eu vendo isso aqui, hoje custa, sei lá, R$ 500, dá US$ 100. Tá bom, só que o dólar sai de 4 para R$ 6. Cara, você aumentou a sua receita Sem fazer nada. cobrando o mesmo Sem ter que preço. vender mais O produto. mesmo preço que você tinha antes, em reais, ele vai aumentar, porque em dólar, é US$ 100. Os mesmos US$ 100 a R$ 4 vão ser os mesmos US$ 100, só que você vai receber muito mais, com o dólar a 6, por exemplo. Então, ela é beneficiada com esse movimento. Só isso já gera muito mais receita para o caixa da WEG. E na pandemia aconteceu isso. Ela não fez uma expansão absurda. Mas o dólar disparou. Me Ela Saiu ajudou. de 4 para quase 6, Ela né? ficou só É. quando teve a pandemia, aquela parte trash mesmo, ela foi a única que ficou Ela conseguiu positiva, segurar. né? Agora, quais 3 ações, lá vem eu com as listas, que eu tenho isso de lista. Quais 3 ações que você acha, Mira, que 2022 podem crescer e estão fora do radar do pessoal?
Assim, fora do radar é difícil de falar, porque eu não sei qual é o radar do pessoal. Assim, tem muita gente nas redes sociais que acaba olhando só, como vocês falaram, a Via, a Magalu, tá olhando ali empresa de varejo, por exemplo, e eu acho que, né, não é que eu acho, o Que você movimento mais recomendaria, o né? mês e aí uma coisa importante falar, nada do que eu tô dizendo aqui é recomendação de compra. Embora eu possa fazer isso, a gente tá só batendo um papo, porque uma recomendação ela tem que ser formal, eu reporto para a PMEC, para a CVM, tem todo um procedimento que tem que ser feito. Daqui a gente só está batendo um Batendo um papo de papo. coisas que eu acho interessante e coisas que eu já recomendei no passado, inclusive. Eh, Quando a gente fala do que pode se sair bem esse ano, a gente tem que pensar, mais uma vez, no ciclo. A gente está num ciclo de alta de Selic. Quem se sai bem com o movimento de alta de taxa de juros? Bancos, porque eles melhoram o spread. Ele pega o dinheiro num CDB e empresta no, sei lá, no consignado, no financiamento, no cheque especial. E se ele pega a 2%, quando a Selic estava a 2%, e cobrava, sei lá, 4%, ele ganhava o dobro, né? Ele recebia o dobro. Só que ainda eram 2% de diferença, né? De 2 para 4. Com a Selic sei lá, 12, um exemplo, se ele cobrar 24, ele também está cobrando o dobro, né? Só que ele não está ganhando mais 2, ele está ganhando 12. Então, o valor nominal que o banco vai ganhar vai ser absurdamente maior do que ele ganhava antes. Claro que você pode e tende a ter uma inadimplência um pouco maior, você talvez não consiga repassar todo esse spread para o preço, mas é uma diferença muito significativa. Então, os bancos eles tendem a ter resultados melhores com a alta da taxa de juros. As seguradoras, esse é o movimento mais óbvio. Por que o movimento mais óbvio? Porque ela pega o dinheiro recebido do seguro, investe em alguma coisa com liquidez diária, ali por 100% do CDI. Só que o CDI, quando estava 2, ela recebia 2% ao ano. Com a Selic 12, 13, ela vai receber 12, 13% ao ano. Mais uma vez, o valor nominal vai ser absurdamente maior do que ela recebia antes, e os lucros vão aumentar. Eu recomendei beber com seguridade ano passado por conta desse movimento. E aí ela recuperou, subiu. Ainda vale a eh, pena comprar, na sua opinião, agora? Hoje, assim, tem uma empresa que eu não gosto muito por conta do sócio, que é a Caixa Seguridade. Eu não gosto da Caixa Econômica ser o sócio, porque a Caixa Econômica é uma empresa pública que nem capital aberto na bolsa tem. Então, até a governança você não tem. A BB Seguridade, pelo menos, tem o Banco do Brasil, que é do governo, tá bom, mas é uma empresa de capital aberto, tem um compliance mínimo, obrigatório que tem que seguir. É diferente de uma empresa simplesmente pública. E aí, a Caixa de Seguridade, para mim, tem esse problema. Só que ela, também, acredito que é a empresa de seguros que está mais barata. O preço dela estava super lá embaixo. Porto Seguro também é uma excelente empresa. O Itaú é dono de um pedaço de Porto Seguro. Também estava com preço bom, mas o Caixa de Seguridade ainda estava mais barata que Porto Seguro. Tem a Sul América, né? Também muita gente pergunta a Sul América. Foi Tinha, né? vendida, né? É, foi vendida, né? Eu recomendei Sul América, acho que ano passado, que é uma empresa que eu gosto, que eu acho bacana, mas aí a Redditor comprou, assim, comprou, prometeu que vai pagar, só que vai pagar mais de 50%. E aí, cara, ninguém é louco de não querer, não quero 50%. Todo mundo vai querer e aí vai trocar, né? As ações de Sul América Mas vão. ainda é Sula, por exemplo. Eu tenho, Ainda é. ainda é Sula 11, Por Sula tudo. enquanto, sim, mas a tendência é que isso vai acontecer, ainda não tem data. Pelo menos eu não vi em lugar nenhum a data que isso vai acontecer, mas as ações de Sula vão virar ações de Redditor. Ela vai incorporar a Sul América e aí vai ter a troca. Quem tem poucas ações vai ganhar a fração, aí vai a leilão e depois recebe dinheiro. E quem tem um valor inteiro, tem valores maiores, quantidades maiores de ações, vai receber ações de Redditor. Agora, falando em bancões, Mira, voltando, o Banco do Brasil hoje é o banco mais barato, na sua opinião? De bancões, sim. Porque sempre vai ser, né? Não só hoje, mas sempre vai ser, porque você tem o risco do governo, né? De ser uma estatal. A gente viu na época da Dilma, eu trabalhava no banco, inclusive eu lembro que uma época eu tocava o MPO, que era o Microcrédito Produtivo Orientado. E assim, o banco só tomou prejuízo com aquilo ali, mas era um objetivo político e não de dar grana. Então, você vê que o banco às vezes é usado como um instrumento mais político do que um banco mesmo. E esse risco tem que estar no preço. E por isso que a gente vê o Banco do Brasil pagando mais do que os seus pares, porque tem um risco maior. Porque em algum momento ele pode sofrer uma interferência, como o presidente Bolsonaro trocou o presidente
meio que trocou o presidente do Banco do Brasil, teve pressão, o cara quis sair, e assim, eu não vi nem motivo por quê, né? Mas teve essa rusga, mas eu não vi interferência do governo no banco, mas assim, teve esse problema. E aí você está sempre sujeito a esse tipo de coisa. E isso tem que estar no preço. Por isso que sempre vai ser o banco mais barato dos bancões, vai ser o Banco do Brasil, porque tem o risco político. Ele é o melhor? Não, para mim, melhor é o Itaú. É só você olhar os resultados. É um banco que sempre dá. O mercado, o consenso de mercado vai dar X bilhões de lucro. Sempre dá mais do que o mercado acredita, porque está sempre superando as expectativas. Para mim, o Itaú é sempre o melhor banco, mas o Banco do Brasil é o mais barato. E a questão de investir no exterior? Você investe no exterior, Mira? O que você acha? Só criptomoedas. Por quê? Assim, você tem várias maneiras de se expor no exterior e nos últimos anos o exterior estava muito caro. Muita gente falando, pô, dolariza a sua carteira. E eu entendo que você não tem essa necessidade de dolarizar a carteira. O Barça é o melhor exemplo para isso, né? O cara ficou bilionário só investindo no Brasil. O Brasil é mais volátil, então tem mais oportunidades. Mas eu acho que o investimento no exterior, você não precisa investir no exterior. O que você precisa fazer é investir em boas empresas. E aí, a partir do momento que você entende que você vai investir em boas empresas, você está livre para investir em boas empresas no Brasil ou em outros países. Aí eu concordo, aí eu acho legal. Você vai investir numa boa empresa nos Estados Unidos. Pronto, você vai investir numa boa empresa. E essa é a premissa básica. E aí você vai olhar, a bolsa nos Estados Unidos está no auge ou está em queda? Aí, lembra do que o Warren Buffett fala, você compra boas empresas quando elas estão baratas. Agora a gente tem a bolsa americana caindo por conta da alta da taxa de juros lá, o Fed está subindo a taxa de juros nos Estados Unidos, e o dólar caindo no Brasil, porque a gente aumentou a taxa de juros, o gringo está botando dinheiro aqui, além da bolsa estar muito barata, o gringo investindo em bolsa e em LFT, no Tesouro Selic, joga o dólar para baixo. Então a gente tem dois motivos que deixam os investimentos lá diretamente no exterior mais interessantes, que é a queda do dólar e a queda da Bolsa Americana, principalmente as techs, que têm apanhado muito. Essas são as que mais tendem a cair. Banco é bom também, né? Agora o JP Morgan também com o aumento da É porque taxa. esses são empresas mais resilientes, né? As techs são as que sofrem mais. Tem depois Por causa dos potencial empréstimos. tem um potencial de valorização maior, mas assim, segurança, os bancos, cara, uma baita empresa, Coca-Cola. Você olha o dividendo de Coca-Cola, ele cresce 50 anos. McDonald's também paga bons dividendos, né? Eu São empresas acredito estáveis, né? acredito que o McDonald's não vai acabar, né? Sim. É. Eu Então, espero que não. Eu Só na também, Rússia que porque talvez... eu gosto de comer, eu gosto. Na Rússia, não sei se já acabou já. também né? espero Estão saindo. que ele não acabe. Isso significa o quê? Que você está comprando uma empresa que você acha que vai durar aí 10, 20, 30, 50 anos. Sim. Esse tipo de empresa, esse tipo de case que faz sentido para quem é mais conservador. Comprar tecnologia, mesmo as big techs, a gente viu aí Facebook caindo para caramba, comprar tecnologia, você assume um risco maior. As tecnologias menores tendem a sofrer mais ainda, entendeu? Tem potencial de valorização ali? Tem, mas também tem um risco. É mais volátil, né, Mira? Diferente de você natural. comprar uma Coca-Cola, que vai variar ali 1%, 2%. O Facebook, às vezes, 5%, 6%. Uma Tesla, 7%, 8%. Vai variar muito. Agora, Mira, me conta um pouco sobre as criptomoedas que você tem. Você pode citar quais criptomoedas você tem? Cara, eu tenho Bitcoin, eu invisto em Bitcoin desde 2016, 2017. Eu lembro que nessa época o Bitcoin estava R$10.000. Hoje, $10.000, todo mundo acha absurdo de barato, porque ele está lá $40.000. Eu sou da época que ele era R$10.000. Né? Foi aí que eu comecei. Tem reportagem comigo na capa de jornal defendendo o Bitcoin ainda nessa época, que é um case que para mim é bem interessante. Mas eu tenho também Ripple, eu tenho Stellar, eu tenho IOTA, mas assim, se eu tivesse simplesmente concentrado tudo em Bitcoin, não comprado mais nada, eu tinha mais dinheiro. Porque como eu fui diversificando em outras, Bitcoin cresceu e as outras não cresceram. Eu lembro que eu tinha acho que uns 2 Bitcoins, só que aí eu diversifiquei, fiquei com um Bitcoin e mais o equivalente em outras criptos. E acabou que as outras patinaram e o Bitcoin que explodiu de subir. E você acha, Mira, que tem, por exemplo, Bitcoin e tem mais 2 outras criptos que você acha que são promissoras? Assim, existem mais de 15 mil projetos entre Muitos. Bitcoin, tem assim,
muitos vão ser promissores? Sim, muitos não. É difícil falar. Eu acho que Ethereum, Ether, é uma moeda legal. E quando a gente pensa no longo prazo, em, de repente, um criptoativo mais resiliente, faz sentido a gente pensar nos maiores, porque eles estão mais consolidados. Então, Bitcoin, Ethereum, as grandes moedas, elas têm mais condição de ficar Elas ali têm mais durante mais market tempo. cap também, né? Exatamente. Se for, se fosse para apostar em alguma coisa assim, mais. Pensando assim, em bastante tempo, eu iria principalmente no Bitcoin. Eu Que também acho que o Bitcoin tem que ser o começo, né? Eu também vejo isso, porque às vezes a pessoa começa, me perguntam muito, Shiba, Dogecoin, a própria Ada Cardano, mas assim, a pessoa vai começar, na minha visão, ela tem ali um dinheirinho. Eu acho que ela tem que começar pelo que tá mais, né, consolidado, que já tem uma aprovação maior. Então, pra mim ainda é o Bitcoin. é, E é, pra mim vai continuar sendo por muito tempo. Por exemplo, eu, Carol, a minha maior parte eu tenho em cripto, mas a minha maior parte é ainda e sempre será o Bitcoin. você conhece mais, é mais fácil de você entender de investir. Por quê? Porque é um projeto mais fácil você ter acesso, você ter ideia, você sabe como é que funciona. Para o leigo ter informações, fica mais fácil. Inclusive, para você investir, hoje a gente tem ETFs de criptomoedas, tem ETF de Bitcoin, até para O Hash comprar. 11, né? Você tem o Hash, que é um conjunto de criptos, mas você tem o QBTC, que é só Bitcoin, você tem só de Ethereum, você já consegue ETFs. E aí você não precisa se preocupar com wallet, com nada disso, fica mais fácil. Além de ser um projeto mais fácil do investidor leigo entender. Claro que vai ser muito volátil. As criptomoedas, elas são voláteis, elas caem, elas sobem, Isso e é tem que estar importantíssimo acostumado de com isso. entender. Porque sobe 10, a pessoa. Hoje, por exemplo, tá subindo o Bitcoin, tava subindo, pelo menos quando eu vi de manhã. A pessoa compra, aí chega à tarde e cai, ela fica, meu Deus, o que que eu faço? Então, o Bitcoin é variável. Agora, você acha que vale a pena ETF no Brasil, por exemplo, BOVA11? Muita gente me pergunta, vale a pena comprar ETF de cripto? O que que você acha dos ETFs? Assim, ETF no Brasil, eu não gosto da maioria. Agora, ETF de criptomoeda eu acho que faz muito sentido. Por quê? Por que que eu não gosto muito de ETF no Brasil? Quando a gente olha até 2 anos atrás, ETF no Brasil era BOVA11. Era isso e não tinha muita opção. Agora a gente tem uma gama de ETFs bem maior, só que o ETF no Brasil ele não paga dividendo, então você compra esperando valorização. Tá, então, putz, é mais fácil comprar uma ação, né? Você tem uma liberdade maior para investir, ou então investir num fundo de ações, beleza, que ele vai andar, o gestor está fazendo esse trabalho. Então, faz sentido investir em ETF? Nos Estados Unidos faz mais, porque ele paga dividendo lá e Em coisa e tal. dólar, né? Só que o ETF de criptomoedas, ele é um veículo muito interessante. Por quê? Porque quando você compra a criptomoeda diretamente na exchange, o que vai acontecer? Você compra a criptomoeda, de forma mais segura você tem que levar para sua wallet, para sua carteira, e você tem que ser o responsável por fazer a gestão. E aí, se você morre, já era. A família não vê nem o cheiro disso. Eu passei a comprar ETF de Bitcoin e pretendo migrar a minha carteira de criptomoedas para ETF, porque são ativos que faz parte dos outros ativos que eu já tenho, fica mais fácil. E aí eu não tenho essa preocupação com wallet, com nada disso, tá lá, tranquilo, muito mais tranquilo para quem investe para longo prazo. Para fazer trade, não, eu quero que meu dinheiro fique fora do país, não sei o quê, aí comprar diretamente o criptoativo, ele vai ser mais interessante, sempre. A questão dos impostos no ETF não te incomoda, Mira? Porque no ETF você é obrigado a recolher o imposto, né? Se você comprar cripto fora do ETF, você tem até 35 mil, não é isso? De isenção. Ou isso para você tranquilo? Assim, como eu não pretendo vender, então não me preocupa tanto, mas vender diretamente o criptoativo lá fora, você tem isenção de imposto de renda até 35 mil em vendas. Para mim já não faz diferença, porque como o Bitcoin subiu tanto, eu vou passar anos vendendo 35 mil para poder ficar Até dentro. diluir seu patrimônio. Então já abri mão disso. Agora, se a pessoa tem pouco dinheiro, aí essa questão do imposto de renda vai fazer diferença sim. Porque o ETF aqui no Brasil, ele não vai ter isenção. Você vendeu, vai pagar 15% ou 20% do imposto de renda. Agora, o ETF, o criptoativo lá fora,
você vai ter aí isenção de imposto de renda até 35 mil em vendas Agora, Mira, mensais. essa moda que tá chegando dos NFTs, o que você pensa sobre isso? Porque viralizou muito aquele quadro do Neymar que ele comprou e tal. A gente não sabe até Justin hoje. Bieber. Se a gente não sabe se é marketing ou se realmente ele comprou, enfim. Mas o que você pensa sobre isso? É algo que chegou pra ficar? Sim, né, NFT chegou para ficar. É alguma coisa que é uma tecnologia que, para mim, é irreversível, né? A pandemia ela acelerou muitos processos. Coisas que eu acredito que aconteceriam daqui a 5, 10 anos, passaram a acontecer em 6 meses. Você tem aí uma necessidade de desenvolvimento tecnológico, o NFT é isso. Só que, qual o NFT que vai valorizar? Cara, é uma aposta. Hoje é uma pura aposta. Você não tem como saber. Outro dia eu vi um garoto lá, adolescente, acho que nem era Vendendo adolescente. foto? É isso, não? Fez umas fotos Eu lá achei, eu falei pro meu e irmão, eu ganhou falei, uma André, grana. ele vendeu uma. Então, eu fiquei me perguntando, eu mandei pra você. Eu falei, esse menino que fez um monte de foto dele, tudo de fora, do exterior, né? É, E ganhou uma grana. Eu fiquei me perguntando, vamos fazer as nossas fotos aqui também, né? exatamente. Vamos ver quanto a gente tá valendo. Alguma coisa com certeza vai valer, Alguém vai ganhar pagar, né? dinheiro, E aí você olha assim, quando tá nessa euforia toda, tem muita característica de bolha, né? As bolhas têm muita essa ideia. Eu acho que o NFT, a tecnologia, assim como criptomoedas, são coisas irreversíveis, assim. Você não pode pensar, não, a blockchain, a tecnologia do blockchain não vai mais existir, acabou. Não, não é assim. Cara, é irreversível. Tanto que os bancos usam blockchain. Os bancões aqui no Brasil, Itaú, Santander, eles usam a tecnologia do blockchain. Então, a tecnologia é uma coisa irreversível. Agora, qual o NFT que vai valorizar? Toda vez que alguém me pergunta isso, qual é NFT, ou qual ação, ou diz uma, me dá a ideia de assim, qual o número da roleta que vai porque quer fazer de cassino. E não dá para falar assim, essa é a próxima super ação, ou super NFT, ou super qualquer coisa. Porque se você acha que vai ter algumas, você vai criar uma cesta para aumentar o potencial de acertar e diluir risco. E acaba você diluindo também o retorno, não tem jeito. E uma vez eu estava conversando com um amigo meu, Daniel Nigri, do Dica de Hoje, e aí a gente estava até falando sobre isso. Na Oi você não vai ficar rico, mas você consegue ficar rico em Itaúsa. Por quê? Porque você não vai pegar todo o seu patrimônio e colocar em Oi. Uhum. Você vai olhar lá, não, putz, cara, pode crescer, mas eu vou botar um dinheiro aqui que nunca vai ser um dinheiro significativo. Só que uma ação estável, uma elétrica, um bancão, você tem uma segurança de botar um valor maior. Então aquilo ali pode crescer um pouco, te deixar rico, mas a outra que dobrar de preço não vai te deixar rico, porque você nunca vai colocar muito dinheiro. NFT é a mesma coisa. Você não vai ficar rico com NFT, porque você não vai botar um dinheiro significativo. Você sempre vai botar um dinheiro ali e falar, não, se virar pó, não perdi muito. E também aquilo ali não vai crescer o suficiente para te deixar rico, porque você botou pouco. Entendeu? Então, eu acho importante entender a tecnologia do NFT, como é que funciona, vai ter cada vez mais, só que sempre com parcimônia, estudar, entender, eu acho que esse é o melhor caminho. E essa questão do metaverso? Porque metaverso todo mundo fala, né? E criptos do metaverso. E todo mundo quer saber, quer acertar. O que você acha disso, Mina, do tal metaverso? E se quais criptos, por exemplo, valem a pena investir? Assim, falar de cripto do metaverso é, mais uma vez, assim, tentar adivinhar o futuro, né? Tem umas criptos aí que estavam até bombando de jogos, né? Acho que era Mana e tudo, voltados a metaverso. O metaverso eu acho que é algo que veio para ficar. É uma evolução que, se a gente olha uns filmes de anos atrás, é meio que o que já se imaginava. Só está começando a aparecer, começando a concretizar essa questão do metaverso em si. Eu acho que vem para ficar, cada vez vai ser mais presente, a gente vai ter os óculos, máscaras, luvas e tudo para ter mais experiências aí no metaverso, experiências imersivas, mas essa especulação imobiliária do metaverso, as criptomoedas, aí eu já acho que é um pouco demais. A gente ainda está naquele processo Conhecendo, né? embrionário e altamente especulativo. Aí tende depois a estabilizar e aí se ter uma ideia maior. Porque assim, qual cripto do metaverso que vai dar certo? É Né, difícil É falar. chutar no escuro, né? pode ser Depende de N nenhuma. variáveis. Gamecoin, depende muito do sistema do game. É, Se der um problema lá, ou as pessoas perderem o interesse no No jogo, aí desaba Acabou. aquela moeda, né? Agora, Mira, voltando para a Bolsa de Valores, tem algum setor que você fala, putz,
ou setores que você não entra, que você acha problemático? Não tem nada que eu não entre. Como trader, eu faço trade em qualquer coisa, basta ter liquidez e volatilidade. Agora, pensando em investimentos de longo prazo, eu preferencialmente gosto dos setores não cíclicos, elétricas, seguradoras, bancos, saneamento, as empresas que são realmente as mais seguras. As cíclicas, eu entro, até aceito entrar se for no ciclo de baixa. Por exemplo, o Vale está no topo. Mas quando o Vale estava lá nos R$ 6, ninguém queria. Quando o Petri estava R$ 4, eu lembro de 2015, 2016, estava lá no auge do sofrimento, lá no fundo do poço, e ninguém queria. Não sei o que, é uma porcaria. Então, esse tipo de empresa, eu compro no ciclo de baixa. Quando está na baixa, é que eu acho interessante a compra. E aí eu posso comprar qualquer empresa, não tenho nenhum problema. Mas claro que tem empresas de aviação, turismo, até construtoras e o próprio comércio, tudo isso que é muito cíclico, tem que ter bastante cuidado. Educacional, infelizmente, É, sofrendo bastante agora. é, Cogna, todo mundo pergunta, Edux, muita gente pergunta, né? Ah, é, vai subir. as educacionais elas tiveram um boom muito grande na época do governo do PT, porque você tinha eh, aí o ProUni, vários programas educacionais, e que as universidades conseguiam arrecadar. Com o fim disso aí, na verdade, fim não, com a redução, elas também sofreram bastante. E outro dia até me perguntaram: não, se o Lula voltar ao governo, será que as educacionais andam? Cara, pode ser, né? É uma aposta. E aí é aquilo, né? O que vai ser? Mas o que que pode Cara, acontecer de ruim também, né? De tipo repente, a gente assim, não sabe. Vem o é, Lula, mas ele faz uma coisa boa num setor, mas daí no outro não. A gente não tem é, é, como saber mas seguindo a assim, política, né, é do uma Brasil. aposta que eu acho assim, é uma aposta, assim, no escuro, um tanto quanto no escuro. Eu particularmente não gosto de fazer apostas, né? Então, pode acontecer? Pode se recuperar? Pode não se recuperar? Também pode não se recuperar. E a Pets? Entendeu? A Pets, muita gente. Eu gosto da Pets, eu invisto, porque eu acredito no setor. Acho que ela ainda vai ser promissora. Na minha visão, ela é líder no mercado. Eu não vejo ninguém à altura. Mas o que você acha da Pets? Porque ela é uma varejista também. Ela é uma varejista, então ela tende a sofrer com a alta da inflação, com tudo isso. Eu particularmente não gosto, como cliente eu não gosto da Pets, eu prefiro a Cobase. Eu compro na Cobase para os cachorros, gato lá de casa, lá da casa da minha mãe. E eu não gosto muito da Pets. Todas as vezes que eu fui lá, não achei muito legal. Eu acho que a Pets, ela tem como concorrência a Cobase, que o Itaú comprou um pedaço, né? Através de fundos e tudo. E eu acho a Cobase mais interessante, mais legal como cliente. E a Pets, ela, quando fez o IPO, eu lembro que estava caro, eu comparei com empresas americanas do segmento, e aqui estava bem mais caro, mas deu uma caída, mas ela é o que você falou, ela é varejista, então ela vai apanhar, vai sofrer nesse ciclo de baixa e ela tende a se recuperar só no próximo ciclo de alta no ciclo de baixa da Selic. O próximo ciclo de baixa da Selic é que a gente deve ter o varejo aí com alguma recuperação. Ô Mira, falando sobre cenário político. Bom, nós temos aí, até onde eu sei, duas vias que estão concorrendo, né? A terceira via não ganhou força. Nós temos Bolsonaro e Lula. Falando em investimentos, bolsa de valores, você tem alguma visão de onde pode ir o caminho? Pô, o Lula ganhar, acredito que vai acontecer isso com o mercado. O Bolsonaro ganhar, acredito que vai acontecer isso. Você tem uma visão ou não? Assim, eu li uma análise, uma pesquisa do BTG, acho que saiu essa semana ou semana passada, com cenários, né? E é bem isso, só temos duas vias, né? A terceira via não Não ganhou. decolou, né? Não tracionou, porque acabou todo mundo dispersando, todo mundo queria ser terceira via. Aí fica todo mundo com um pouquinho e ninguém com um montão. É Então verdade. não tem terceira via. Vai ficar polarizado entre Lula e Bolsonaro, e com Lula hoje com uma diferença bem grande, que tende a se manter ou talvez aumentar por conta da inflação, né? A inflação ela bate no atual governo. Quem é o governante? Não importa. Se a inflação está alta, você vai bater nele. Pode ser direita, esquerda, centro, pode ser do avesso, a população sempre vai bater em quem está no governo de uma inflação alta. O cenário que a gente tem é do Lula, e o mercado já precificou isso, né? Inclusive, os preços estão precificando esse cenário. E O aí, BTG soltou um relatório, acho, né, que o Lula é, estava hoje, inclusive, falando que o Lula. Eu não sei, essas pesquisas são muito. Variam muito, né? A gente sabe que na hora a gente nunca sabe, né? Acontece tanta coisa na política que a gente nunca sabe o que vai ser.
Assim, o que esperar de uma pesquisa? Se o Bolsonaro cai ou sobe junto com a baixa ou alta da inflação, eu acredito naquela pesquisa, porque aí faz sentido. Independente de pesquisa, falar, essa pesquisa comprar. Cara, mas você olha assim, a inflação tá subindo, aí a popularidade dele cai um pouco, fala, cara, tem um racional por trás que independe de quem fez a pesquisa, né? Mas o mercado hoje trabalha mais com a possibilidade do Lula ser presidente, que é o cara que está liderando aí nas pesquisas já há bastante tempo. E é por isso, inclusive, que a bolsa poderia estar mais alta e não está. O mercado já embute esse preço. O grande problema é qual o Lula que vai ser eleito, que possivelmente vai ser eleito. Aquele Lula que prometeu uma coisa e fez outra lá no primeiro governo dele, que a bolsa explodiu de subir, porque ele prometeu que ia ser um governo de esquerda e aí botou um governo pró-mercado, ministro da Economia e tudo pensando em mercado, e o mercado adorou, a bolsa foi o maior período de alta da bolsa, foi o primeiro governo do Lula, primeiro e parte do segundo ali até a crise de 2008, foi o melhor período da bolsa. Mas ele prometeu uma coisa e fez outra. Agora, será que ele vai prometer que vai fazer tudo pelo mercado e vai fazer outra também? Ninguém sabe que Lula é esse que tende a ganhar a eleição. Pode ser muito bom e pode ser muito ruim para a bolsa. É verdade. E E o pra que você falou economia faz é uma sentido, grande porque incógnita aí. agora que a gasolina subiu, o pessoal não quer saber o porquê subiu. A culpa é do presidente. Não precisa nem ser a gasolina. O frango subiu, a culpa é do A presidente. culpa é do O Bolsonaro. ovo subiu, Exatamente. A inflação subiu, o Bolsonaro tá apanhando, não tem não, jeito. mas assim, eu acho que tá certo, tem que ser assim, porque assim, se teu time perde, a culpa é do técnico, tira ele. Se a empresa vai mal, pô, troca o CEO, cara, não tem jeito, você tem que responsabilizar quem manda. Sim. É sempre. Quem tá na ponta A lá culpa que vai ser responde. dele, de repente nem mas é nele que você vai botar na conta dele. Sim, Né? porque vamos colocar, a pessoa falando até mais baixa renda, ela vai no mercado. Putz, ela tinha R$ 500 pra fazer o mercado. Cara, ela não consegue mais comprar tudo. E aí como sustenta a família? Não, mas Então, aí tem que lembrar que o auxílio emergencial, a gente fala disso, é delicado falar, e lógico que as famílias precisam, a gente sabe, muitos, mas a gente sabe que o auxílio emergencial também é um pouco não, bastante culpado da gente ver a responsável inflação pela agora. inflação. A gente né? injetou muito dinheiro na economia, né? A gente tá vendo agora, a conta uma hora ia chegar, né? Não tinha jeito. Infelizmente, chegou para as pessoas Mas mais a humildes pandemia também não tinha o que fazer, as pessoas iam a passar gente- fome, A né? gente teve uma alta do dólar também por conta da crise institucional entre executivo e judiciário, aquela briga que ficou, isso fez o dólar subir muito, isso pressionou muito a inflação. O Também. próprio Campos Neto falou, porque ele tem que se justificar, o presidente do Banco Central ele tem que se justificar, né? Ele fala assim, não, ficou acima do centro da meta, por quê? E aí ele disse que pela primeira vez na história, no ano passado, a gente perdeu o ciclo de alta das commodities, que ele gera, a gente teve um ciclo de alta, a bolsa subiu pra caramba, isso gera, historicamente, uma redução do dólar. E pela primeira vez na história, o dólar subiu. Por quê? Justamente por conta dessa briga do executivo com o judiciário, ficou essa briguinha, o dólar subiu, investidor estrangeiro com medo. Isso pressionou muito a inflação também. Então, é um conjunto de fatores. Aí, agora que sobe Selic, tende a dar uma acalmada na inflação, vem a guerra. Exatamente. Isso Não foi tem ruim pro sossego, governo cara. Bolsonaro, porque ele teve um ano ele governou. Depois os outros, infelizmente, veio a pandemia, Sim. veio a guerra. Isso tudo prejudicou. Mas a grande questão é, você que é investidor, meu amor, investidora, você tem que investir independente da política. Se a gente for depender da política, qual que vai ser? Eu vou esperar para ver. Não, você vai lá e investe sempre o seu dinheiro, porque você não pode depender de político. Ninguém pode depender. Agora, Mira, quais são as três conselhos que você deixaria para o investidor que quer ter sucesso? Isso que você falou é muito importante, né? Você tem que, independente da política, e aí muitas vezes as pessoas investem de forma polarizada, e aí você pensa assim, não, você está investindo para que prazo? Não, estou investindo para aposentadoria daqui a 40 anos. Então você está preocupado com o presidente daqui a 40 anos, né? Não, eu não tenho como saber. Eu falo, não, então por que você está discutindo política agora, se o seu investimento é para daqui a 40 anos, e você não sabe nem quem vai ser, de repente, o presidente daqui a 40 anos nem nasceu. Ele, de repente, ainda vai nascer. A pessoa que ainda vai nascer. E aí, você está direcionando o seu investimento e se preocupando com algo que não faz sentido. O que a gente olha de economia e política, eu acho que o investidor ele tem que ser completamente apartidário. Ele tem que investir, assim, ganhou o Lula, vou fazer isso. Ganhou o Bolsonaro, vou fazer aquilo. E ponto, você traça os cenários e beleza. Sem achar o que é melhor, sem juízo de valor, o que é melhor ou pior. A pessoa física, lá na hora que vai votar, isso é uma coisa. O investidor, ele tem que separar muito bem na cabeça dele. E o primeiro conselho é invista para longo prazo.
Se você estiver pensando em curto prazo, você não está investindo, está fazendo trade. E aí você tem que ter noção, você é um trader, você é mesmo, você estudou, você se preparou, foram anos estudando, praticando lá no campo de batalha, tradando? Não, não foi. Pô, então acho que você tem que pensar em investimento. Ou então se preparar para fazer trade. Para tudo, bota lá no CDB de liquidez diária e se prepara para ser trader. Aí, beleza. Aí o curto prazo faz sentido para O você. que é curto prazo pra você, Miri? O que é longo prazo? Para as Curto, pessoas entenderem. curto prazo, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, curto prazo. De 2 a 5 anos, médio prazo. De 5 a 10 anos, principalmente 10 anos, aí a gente já está falando de longo prazo. Tá? Não, mas eu vou comprar porque a ação que vai subir agora, curto prazo. A ação que vai subir esse ano, curto prazo. Você está falando de curto. Obrigatoriamente você está falando de curto prazo e está falando de trade, que você quer comprar uma ação que vai subir, aí você quer vender, né? Porque subiu, você vai vender. Se você não está vendendo, se você não tem o objetivo de vender, você não está nem preocupado se ela vai subir ou vai cair. Você está só acumulando ao longo do tempo, então faz diferença. Quem compra porque vai subir, está fazendo trade e obrigatoriamente está operando no curto prazo. E a primeira coisa é invista pensando no longo prazo. Invista. Por quê? Porque você vai trabalhar, você vai poupar, você vai aportar todos os meses num determinado ativo, numa cesta de ativos, pensando no longo prazo. Isso vai te tranquilizar, vai fazer você pensar em ativos mais resilientes, que tendem a se mexer menos, e você vai receber dividendos e vai reinvestir e vai fazer a sua carteira crescer. Eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é invista para o seu objetivo. Esquece perfil, esquece que eu sou conservador, mas de repente o conservadorismo vai te levar para a renda fixa. E talvez a renda fixa não dê o retorno que você precisa. E aí você vai ter que trabalhar muito mais, aportar muito mais para chegar lá. E aí talvez você tenha que investir em renda variável. Eu acho que no longo prazo, renda variável é sempre a melhor solução, sempre. Sempre vai ser a melhor solução, desde que, claro, invista em boas empresas. Então você tem que pegar e foca no teu objetivo. Teu objetivo é que vai determinar o que você precisa fazer. Eu acho que esse é o melhor caminho. Aí eu tenho que dar uma terceira. Eu sou das listas, né, André? 3, Aí 4, matou, 5. três Mas pelo menos conselhos. não é 10, né? 10. Eu acho que pensar no longo prazo e ter foco, eu acho que, assim, ter uma meta, ter um objetivo, investir para esse objetivo, eu acho que são as coisas mais importantes. E a terceira mais importante, eu acho que é se preparar o mínimo possível, entender, estudar o mínimo possível para você saber o que você está fazendo minimamente. A empresa que está escolhendo, para você não ir com a manada, você não Não cair em Dica de pirâmide. amigo. pegar a diquinha, pirâmide que tem acontecido frequentemente, cada vez E mais. todo dia a gente fala, assim, a gente tenta falar sempre, eu, André, você, todos os educadores também, cuidado com as pirâmides, porque todo dia uma novidade. E, infelizmente, o brasileiro, ele é imediatista e ganancioso, ele vai lá, vou ganhar muito. Só que ele põe a primeira vez, a pirâmide paga. A segunda, só que na terceira, adeus, sumiu o dinheiro. Então, gente, mas todo dia a Carol fala disso, mas é porque todo dia, infelizmente, a gente vê muitas pessoas caindo. Então, cuidado, não tem rentabilidade garantida. Eu vou pagar 10% ao mês, 20%. Cuidado, meu amor, onde você põe o seu dinheiro. Porque eu já vi muito amigo meu cair em pirâmide. Muita gente. Agora, Mira, minha última pergunta até a gente ir pro quadro ping-pong. Essa guerra, você chegou a mudar a sua estratégia dos investimentos ou permaneceu a mesma? Permaneceu a mesma. A guerra é sempre uma coisa muito ruim, só que o reflexo da guerra no Brasil é aumento da inflação, de forma generalizada, só que aumento também da bolsa, porque a gente é um país essencialmente produtor de commodities. Então, foi ruim pra caramba para a bolsa, a guerra não foi ruim, ela foi boa, inclusive. Para todo o resto, a guerra é uma lástima, é a pior coisa, uma das piores coisas que pode acontecer uma guerra, né? Perda de vidas e um monte de coisa. Mas para a bolsa não foi ruim. O que eu aproveitei para fazer? A bolsa subindo, e de repente a guerra acaba e não sei o quê, a gente tem eleição. Eu fiz proteção na minha carteira, fiz trava de baixa com put, montei lá e para dar uma protegida na carteira para não ficar aí exposto a essas quedas que podem acontecer. Estar exposto agora em commodities é um risco? Quem comprou lá atrás, não, porque tende a pagar bons dividendos e tudo. Quem está entrando agora, sim, é um risco. Por quê? Porque você está comprando o auge.
Ah, vai cair o preço das commodities agora? Não sei, mas é possível. Sim. Quanto mais sobe, mais fácil fica de cair do que de subir, de continuar eternamente a subida. Sim. Entendeu? E se você tem um evento específico, que é a guerra, pressionando o preço das commodities, quando a guerra acabar, e uma hora a guerra vai acabar, né? O preço das commodities tende a cair. Então, vou entrar agora. Cara, você quer entrar no auge, né? No preço Aí o mais risco tá caro. embutido aí. Sim. Mira, agora nós vamos entrar num quadro que chama Ping Pong, que é um quadro onde a Carol vai te fazer algumas perguntas e aí você tem que escolher É uma ou outra. entre Não duas tem- opções, tem que escolher uma Não tem opção. como fugir. Nós pegamos da Marília Gabriela, eu acho, esse quadro, que era de frente com Marília Gabriela, lembra desse negócio? Frente com a Gabi. É um amor, um não sei o quê. Cerveja ou vinho? Mas é isso. E esse quadro, pessoal, é patrocinado pela Toro Investimentos. Já falamos aqui, nós temos sorteio rolando, tá certo? Nós vamos sortear 10 pessoas para ganhar R$50. Para participar é só curtir o vídeo, esse podcast, e comentar, quero participar, aqui nos comentários que você estará participando automaticamente. Lembrando que investiu acima de R$1 na Toro, abriu conta, o link tá aqui embaixo, abriu conta, investiu acima de R$1, já ganha 2 planilhas nossas automáticas, rebalanceamento de carteira e organização financeira. Carol, Investe, hein? É abrir a conta e investir. Viu, vamos criaturinhas? para o quadro Momento Toro Ping Pong. Vamos lá, não dá pra fugir. Eu até me perdi aqui que você falou, nossa, eu fui olhar aqui o ping-pong, tá bom hoje, hein? Peraí, deixa eu pôr aqui. Vamos lá. E o Mira não foge da raia, ele é bem sincero. Qual o melhor assunto? Nubank ou Itaú? Itaú. Santander ou Banco do Brasil? Banco do Brasil. Eu tenho os dois, mas o Banco do Brasil. Taesa ou Transmissão Paulista? Essa é difícil. Eu tenho as duas. Taesa, eu tenho um carinho maior por Taesa, mas eu gosto muito de Isa Cetip, a Transmissão Paulista. Porto Seguro ou BB Seguridade? Gosto muito das duas, mas acho Porto Seguro melhor. AS Brasil ou Engie? Putz, eu tenho a S Brasil bem mais do que Engie. Eu acho que eu tenho alguma coisa de Engie. Assim, são perfis diferentes. Eu acho que a S Brasil, assim, difícil de desempatar. Essa aí é realmente difícil de desempatar. Eu gosto das duas, são projetos. A Engie. Olha lá, Pode fala- ser. Deu uma ser. balançada, mas É. respondeu. Pode ser qualquer uma das duas, tanto a S quanto a Engie. Acho que são ótimas Atendem. empresas. Petrobras ou PetroRio? PetroRio, porque a interferência política de Petrobras ela vai ficar mais exposta ao petróleo, né? Petrobras é o petróleo, a política sofre um pouco mais, embora seja uma empresa mais resistente, né? A política não consegue destruir a Petrobras. Magalu ou Via? Magalu. Copel ou Energias do Brasil? Essa daí também é difícil de desempatar a Copel. Porque eu dei compra em Copel, ela subiu pra caramba. E Energias do Brasil, a NBR, é uma empresa que eu gosto bastante. Mas aqui a gente é uma só, né? é. A gente põe um convidado, a gente busca lá, a gente Não, pega. eu acho que Copel tá num momento mais interessante do que a NBR. Legal, Olha olha, lá, o o Mira Mira não respondendo fugiu. tudo. Mira, eu queria te agradecer. Você é uma pessoa maravilhosa. Além de ser um excelente profissional, você é uma pessoa incrível, humilde, sempre está disposto a ajudar. Eu queria te agradecer por você vir até aqui, por você compartilhar com a gente a sua sabedoria, né, a sua experiência. E também tá aqui com a gente hoje, falando tudo e sem mentiras. Tudo o vamos que ele deixar- acha mesmo. Vamos deixar todas as mídias do Mira aqui embaixo. Você que quer conhecer mais o Mira, se já não conhece, deve conhecer, mas se não conhece, clica aqui embaixo, nós vamos deixar o Instagram, canal do YouTube, tudo para você encontrar o Mira. Eu que queria agradecer o convite de vocês. Para mim, um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que num país tão carente como o Brasil, tudo que a gente fale de educação financeira e investimento ainda vai ser pouco. E aí, poder contribuir minimamente com o trabalho de vocês, para mim é muito gratificante. Vocês estão de parabéns por todo o trabalho que fazem. A gente precisa de mais e mais. É o que eu digo sempre para o meu público: levem a educação financeira. Tudo que vocês aprendem com a gente, levem para frente. E é o que eu peço para o público de vocês também. Levem isso para evitar as pirâmides, para que menos Compartilhem. pessoas sejam enganadas e mais pessoas consigam construir uma aposentadoria sustentável através dos investimentos. E aí eu quero agradecer muito o convite. Pessoal, muito obrigada por você estar aqui, meu amor. É muito importante, esse canal é para vocês. A gente traz aqui, muito obrigada por vocês também confiarem no nosso trabalho. A gente se vê. Um beijo de luz, eu sempre falo. Voa Brasil e até o próximo episódio.